YouTube. Elton, tá com você aí. Fechado, obrigado, Maria. Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, vamos dar sequência aqui nos nossos eventos do Workspace na prática. Hoje a gente vai estar falando sobre o dashboard de segurança e os alertas, painel de investigação aqui do Google Workspace. Vou passar para vocês aqui a nossa agenda do dia, para todo mundo ficar ciente de cada passo que a gente vai ter hoje. Vou fazer uma breve abertura aqui com vocês, depois o Hugo, que é o nosso deployment de Workspace, vai estar passando as principais ferramentas de segurança do Workspace, vai estar mostrando para vocês, na teoria, o painel, como funciona toda a parte de segurança, uma demonstração prática. Logo após essa etapa, a gente vai estar abrindo para dúvidas e depois eu retorno para fazer um encerramento aqui com vocês. Esse é um processo bem tranquilo, espero que todos consigam aproveitar bem. Algumas informações, pessoal, sobre os speakers aqui no nosso evento. Eu sou Ayrton de Oliveira, trabalho aqui na Key Network há quase 9 anos, trabalho como consultor Workspace, trabalho com o nosso time de base de clientes e também novos clientes. E o Hugo é o nosso especialista aqui, deployment de Workspace. Depois o Hugo vai se apresentar um pouquinho melhor, ele vai estar conduzindo aqui as informações com vocês. Sobre a QI, pessoal, a gente tem esse lema de ser um especialista em facilitar a inovação na nuvem, né? A gente preza por não ser apenas um partner Google, trabalhar só com licenciamento, mas sim com tecnologia, processos e pessoas. Então, a gente tem uma gama de serviços para estar fazendo essa tríade de atendimento, focando sempre nas melhores práticas e nos melhores benefícios para os nossos clientes. Hoje, a QI, por ser um Premier Partner do Google, a gente tem as seguintes especializações. A gente é especializado em Work Transformation com o Google Cloud, toda a parte de infraestrutura e também toda a parte de Data Engineer com Cloud. Então, a QI hoje, além de ser um Premier Partner Google de Workspace, também somos um Partner Google para Google Cloud. QI hoje já possui mais de 1.000 projetos de sucesso, principalmente no cenário de Workspace, que durante um tempo foi o nosso carro-chefe. Então, hoje, a gente atende diversos segmentos de empresas no Brasil, de tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística e outros segmentos também. Então, a gente tem uma gama muito grande de projetos, de informações e de criações junto com os nossos clientes que a gente sempre traz para novos projetos de Workspace e de Google Cloud também. Como nosso foco hoje é a parte de segurança, os dashboards, eu trouxe aqui um pequeno exemplo de como está dividido o licenciamento do Workspace, que a gente vai estar hoje apresentando aqui com o Hugo de informações na teoria e também na prática, são todas informações que estão disponíveis a partir do licenciamento Business Standard, então do Business Standard até os licenciamentos Enterprise, essas informações de segurança estão disponíveis. Então, caso algum dos participantes utilize uma versão Starter, esteja acompanhando, até olhando o que o Hugo está explicando e verificando no painel, pode ser que algumas informações não sejam iguais ou não existam pelo tipo de licenciamento. E aqui eu vou passar a bola para o Hugo se apresentar. Hugo, prefere compartilhar sua tela para dar sequência? Isso, vou compartilhar minha tela. Tá, vou tirar a minha aqui. Fiquem à vontade, pessoal. Só um último lembrete antes de o Hugo compartilhar a tela dele para iniciar. Qualquer dúvida, mandem aqui no nosso chat, aqui no canto inferior direito. A gente vai estar acompanhando aqui, onde a Maria passou o nosso canal da QI no YouTube. E o ícone ao lado do chat, vocês podem habilitar ali perguntas e respostas. Podem enviar por ali também. Essas perguntas vão ficar registradas, tanto do chat como do perguntas e respostas. E no fim da apresentação do Hugo, a gente volta aqui para falar sobre os questionamentos e tirar as dúvidas aqui das perguntas. Vou tirar o meu compartilhamento aqui, Hugo, para você colocar o seu. Beleza, só um momentinho, tá? Bom, pessoal, todo mundo está vendo meu compartilhamento? Voltei um slide antes da gente começar, voltei aqui no plano, tá?
Primeiro, deixa eu me apresentar, prazer, meu nome é Hugo, faço parte do time de deploy aqui da Key Network, e hoje vou estar com vocês nesse webinar sobre dashboards, relatórios, investigações e segurança, tá bom? Como o Wellington já comentou anteriormente, tá? O que for tratado hoje está disponível a partir do Business Standard, tá? Porém, existem features que estão específicas para Enterprise Standard e Enterprise Plus, tá? Existem duas features específicas que nós vamos passar hoje, tá? Que estão exclusivamente apontadas para os planos Enterprises, os planos mais higher-end do Google, tá bom? Então, como o Wellington falou, caso vocês estejam replicando alguma coisa direto no painel de vocês, pode acontecer de ter alguma diferença, tá bom? E aí, caso exista essa diferença, se diz referente à diferença de SKU, tá bom? Bom, como a gente já passou o que nós vamos ver hoje, tá? Primeiro nós vamos ver um pouco a teoria sobre painel de segurança, relatórios e auditorias e regras de relatórios e regras de auditoria, tá bom? Dentro disso, nós também vamos chegar a ver um pouco da central de alertas, tá? Que esse sim é o recurso que eu comentei com vocês, que é mais baseado em Enterprise, e também a investigação de Google Gmail, tá? Do Google Mail, que aí é específico para Enterprise Plus, mas aí durante o tempo, durante a apresentação, a gente vai conversando, eu vou explicando com vocês, tá bom? Bom, o básico hoje, gostaria de estar explicando para vocês que todo o nosso conteúdo está apoiado em 3 pilares, tá? Que são pilares básicos existentes no Google, como a gente falou, a partir do Standard, do Business Standard, que é investigação, auditoria, relatórios e regras. Esses 3, todos as SKUs possuem. A diferença é que, às vezes, por exemplo, uma investigação está presente em um plano ou em outro não, tá? Mas todos têm essas 3 opções. Então, vamos começar a falar um pouco sobre relatórios de conta. O que seria o relatório de conta, tá? O Google separa as informações de segurança entre macro e micro, tá bom? O macro seria aquela visão geral que nós temos em cima do painel, que seria a parte de relatórios. São relatórios específicos, graficamente visíveis, tá? Mas que não é tratado individualmente por usuário, e sim um geral sobre tudo o que está acontecendo dentro do ambiente. Então, relatório de contas pode ser, por ser administrador da sua organização, você pode criar uma visualização consolidada de status dos usuários e das atividades das contas. Em relatórios de usuário, o relatório de conta mostra detalhes relacionados a status de conta, status de two steps, verificação em 2 etapas, dependendo da edição, também você consegue ter algumas informações, como está o armazenamento de Google Drive, Gmail, Google Salas. Então, existem várias informações que existem dentro do painel de relatórios de conta. O relatório, como eu comentei com vocês, é a visão macro de todo o ambiente. Caso exista a possibilidade de você fazer ver alguma feature, alguma coisa um pouco mais micro, mais detalhadamente, existe a parte de eventos de auditoria e investigação, onde com isso, apoiado nos relatórios, você consegue ter informações mais detalhadas, por exemplo, quem criou o documento, ou quem excluiu o documento, ou quem mandou certo e-mail, ou deletou certo e-mail, então você consegue ter informações mais precisas a nível micro sobre a auditoria que você está fazendo. Abaixo dos relatórios, da opção relatórios do Google Admin Console, os administradores do Google Workspace podem pesquisar por dados de eventos de registro, antes que nós chamávamos de registro de auditoria, para analisar as atividades de usuários e administradores de uma organização. E dentro dessa auditoria, nós podemos tomar algumas ações, como, por exemplo, adicionar o usuário a uma pasta, ou remover algum usuário de alguma pasta, ou alterar até permissão. Uma das coisas que é mais interessante, por exemplo, como uma pasta foi compartilhada erroneamente com um público externo, então com o painel você consegue tirar essa permissão, tá bom? Vamos até passar por isso aí para ver mais ou menos como que funciona, tá? E também nós temos a parte de criar e editar regras. Essas regras são triggers, tá? Que quando são ativados,
automaticamente é disparado um e-mail para o administrador ou para a pessoa específica que você adicionou nessa lista, tá? Para que a pessoa esteja ciente de, olha, por exemplo, vamos dar o exemplo de um compartilhamento externo. Sempre que um arquivo é compartilhado externamente, existe um trigger que é encaminhado um e-mail para o administrador, para que ele saiba que a pessoa X compartilhou o documento Y. Então, você consegue criar e editar esses tipos de triggers, esses relatórios, tá? Isso também funciona, que eu não sei se o pessoal daqui estava presente no meu último webinar sobre DLP, mas isso vai muito em conjunto sobre DLP. Então, caso vocês não tenham visto aí, está até no nosso YouTube aí, é só entrar também, dar uma olhada lá no nosso último encontro, que nós falamos sobre um pouco sobre DLP e outras questões de segurança, tá? Bom, falando um pouco mais sobre isso, nós temos a central de segurança, que aí sim está disponível apenas para Enterprise Standard Plus. Na central de segurança existem 3 features que são muito importantes para a gente trazer uma saúde para o nosso ambiente Google Workspace, tá bom? Que seria, no caso, saúde e segurança, painéis de segurança e ferramenta de investigação. A ferramenta de investigação é a mesma utilizada na auditoria, porém o que é adicionado seria a saúde da segurança e os painéis de segurança, porque vamos trabalhar agora individualmente cada, tá bom? Saúde de segurança é um serviço contínuo que o Google fica analisando o seu painel, o painel Google Workspace, tá bom? E ele vai trazendo insights, por exemplo, olha, foi visto que existe um grupo tal que está, um drive compartilhado que está com regras de acesso para pessoas externas. Então, seria interessante a gente rever essa regra. Então, ele fica dando insights de segurança para trazer o seu ambiente, fazer o seu ambiente se tornar cada vez mais seguro. Meu perdão, tá, pessoal? E o painel de segurança, que é diferente do painel de relatório, você consegue customizar com novos tipos de gráficos baseados nas regras criadas em auditoria. Então, por exemplo, eu posso criar uma investigação de auditoria para sempre que um documento for criado e compartilhado externamente, ele vai aparecer nesse gráfico. Então, em vez de eu ter que ficar criando regras e regras, visualizando as regras todo dia, eu consigo em um painel gerenciar todas essas informações de forma gráfica, tornando mais fácil, às vezes, para você levar isso para uma mesa de diretores, ou até mesmo tentar tratar essa informação de alguma maneira, tá bom? Então, pessoal, foi uma coisa bem tranquila essa teoria, tá? E dentro da central de segurança aí, o que a gente vai ver mais focado, só dando um overview sobre ela, tá bom? Ela usa todas as configurações avançadas do Google Admin Console para mostrar dados de segurança e relatórios criteriosos e personalizados. Bom, foi uma introdução bem rapidinha de teoria, tá? Porque o nosso foco mais é fazer o hands-on, é mostrar como que isso funciona no dia a dia e como isso pode facilitar a vida do administrador do Google Workspace, que no caso são vocês e nós, tá bom? Então eu vou parar de compartilhar rapidinho aqui, só para entrar na outra tela e nós fazermos a parte prática, tá bom? Oi, Maria. Nada não, apertei sem querer aqui. Só um momentinho que eu já estou compartilhando, tá? Bom, pessoal, agora estou compartilhando aqui o nosso ambiente demo, aqui da K-Network, tá? Onde eu vou mostrar para vocês como que funciona o que nós comentamos anteriormente sobre relatórios, auditorias, central de segurança, investigação e tudo mais, tá bom? Como a gente já falou, só ressaltando mais uma vez, pode acontecer de algumas features não estarem disponíveis dentro da SKU que você está, tá bom? Em primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre relatórios. Para acessar relatórios, nós estamos aqui no nosso painel admin,
Na lateral esquerda aqui existe a aba Relatórios. Quando nós abrimos aqui essa aba, existem diversas opções. Então, primeiro nós vamos falar sobre os destaques. Os destaques são insights gráficos que são gerados de forma única, tá? Nós não conseguimos personalizar esses insights gráficos, onde que ele traz como que está o ambiente atual de vocês, tá bom? Então, como está o status das contas, quantas contas estão ativas ou suspensas, qual é o armazenamento usado, se existem documentos que estão compartilhados de forma externa ou não, qual a atividade de usuários, quais são os aplicativos que mais estão utilizando e quanto eles estão utilizando, tá? Então, são insights gráficos gerais. Caso você tenha interesse de ver um gráfico em específico, existe essa opção de ver detalhes, onde quando você clica, é expandido de várias maneiras. Então, nós estamos, por exemplo, vendo aqui a parte de armazenamento, onde eu consigo traquear o armazenamento específico de Gmail, Drive, fotos e Drive compartilhado, e o total armazenado. Como eu falei, a parte de relatórios é uma coisa muito mais macro, não é uma coisa que diz questão de usuários, é mais uma questão geral, tá bom? Dentro daqui da parte abaixo dos destaques, existem outros tipos de relatórios, como que nós estamos vendo aqui, que é os relatórios de apps, onde eu posso especificamente ver um relatório de um aplicativo em específico, por exemplo, Google Meet, por exemplo, quantas pessoas estão utilizando, quantas salas estão sendo criadas, ou se não, Google Drive, como que está o compartilhamento com a visibilidade externa, ou com a visibilidade interna, ou quantos arquivos estão sendo adicionados, quais são os tipos de arquivos, tá? Então, eu consigo ver de uma maneira macro como está sendo o ambiente e o que está acontecendo, tá bom? Existe também a parte de relatórios de usuários, onde eu consigo traquear como está os status de cada usuário. Como, por exemplo, nós temos vários usuários aqui, então fala, olha, o usuário se está ativo, qual que é a role que ele está, se ele é um superadmin, se ele não é, ou se ele é um usuário comum, se o usuário está inscrito em alguma verificação de 2 etapas, e se está sendo aplicado essa verificação, ou se não, compliance de senha. Então, são várias informações que ele traz de forma macro. Armazenamento de Gmail, armazenamento de Drive, então são informações que você consegue exportar a qualquer momento, tá? E se você quiser, você pode escolher uma data em específico. Então, por exemplo, eu quero pegar tudo o que aconteceu a partir do dia 1º do mês passado, de fevereiro. Então, aí ele vai dar as informações necessárias a partir dessa data, tá bom? Também conseguimos fazer o relatório de usuários de uso de apps. Então, eu quero saber em um aplicativo específico como que está cada conta, tá? Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho 140 megas de Gmail e tenho aproximadamente 1 GB de Drive, tá? Então, você consegue pegar informações mais específicas. E parte de segurança, tá? Que é aquilo que nós falamos anteriormente, questão de compliance de senha, verificação de 2 etapas, se está aplicada as 2 etapas, e o que é mais interessante, apps externos. Quantos aplicativos externos estão sendo conectados na conta em questão? Então, por exemplo, assim, olha, eu, Hugo, tenho 2 aplicativos externos que fazem conexão direto com a conta Google, enquanto o administrador QI tem 20 aplicativos que fazem essa conexão. Tá? Isso é interessante a gente saber, caso tenha alguma política de restrição de conectividade com aplicativos externos ou qualquer coisa do gênero, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, o relatório é uma coisa mais macro, é uma coisa mais específica que a gente tem que conversar, que a gente vai falando, tá? Além de relatórios, existe a parte de auditoria, que aí sim é quando a gente consegue ver de uma forma mais micro as informações que estão acontecendo dentro do nosso painel. Eu vou fazer esse hands-on utilizando a parte do eventos de registro de Drive, que é mais fácil para a gente achar alguma coisa, mas todas as informações que acontecerem no Drive podem ser feitas em outras aplicações dentro do Google Workspace, tá bom? Só um momentinho. Perdão, retornei. Então, quando nós entramos aqui na auditoria de registros de Drive, a primeira informação que é muito necessária, sempre vai aparecer
tudo o que foi feito nos últimos 6 meses. O registro, a auditoria, tanto relatório, o Google armazena informações apenas por 6 meses, não mais que isso, tá? Bom, depois de nós termos escolhido qual tipo de registro de auditoria nós vamos fazer, existe essa opção de adicionar condição. Quando nós clicamos aqui em adicionar condição, nós escolhemos o que nós vamos procurar. No caso, eu quero procurar um evento, tá? Mas aqui existem vários tipos de informações. Por exemplo, quero procurar tudo que uma pessoa específica fez, é um ator, ou alteração de visibilidade, que no caso seria se eu coloquei algum documento como externo ou interno. Depois aí eu passo a documentação para vocês entenderem mais precisamente como que funciona cada opção, tá? Mas hoje a gente vai focar na parte de evento. Qual que é o evento que eu estou procurando? Eu estou procurando um evento que é a criação de pasta, alguém adicionar uma pasta. No momento que eu faço isso, eu já posso pesquisar. Então, todas as pastas que foram criadas dentro do meu ambiente vão ser mostradas aqui nos últimos 6 meses, tá? Então, aí a gente consegue ter uma noção de tudo que está sendo que aconteceu, tá? Olha, não, eu não quero fazer pasta, eu quero ver criação de documentos. Então, vamos lá, pesquisar todos os documentos que foram criados dentro do Google Drive recentemente, tá? Então, por exemplo, site, documento sem título, site, planilha sem título, registro de auditoria, então, todos os documentos que foram criados, tá? E aí, o que acontece? Dentro desse insight vem várias informações, como data que foi criado, qual que é o código do documento, já vem a informação de visibilidade, qual foi o evento, se foi criado ou se foi modificado, qual foi o evento que fez, tá bom? A descrição, então, por exemplo, se eu clicar aqui, fica até um pouco mais visível. Então, a descrição foi, o administrador demo criou esse item. Então, o ator é admin e o proprietário é admin. Entre outras informações, como, por exemplo, endereço de IP da pessoa que fez isso, qual que era o domínio, se estava criptografado, se tinha algum marcador. Então, existem diversas informações que são possíveis serem feitas aqui utilizando a parte de investigação, tá? E também a parte mais interessante é que nós podemos fazer investigações complexas, mais detalhadas, como, por exemplo, eu estou procurando um evento de criação e também quero procurar um tipo de ID, tipo de documento, eu quero tudo que foi criado e que seja de apenas apresentação. Então, eu consigo refinar um pouco melhor a minha pesquisa e onde vai aparecer tudo que é apenas apresentação, tá bom? Olha, em vez de apresentação, eu quero tudo que for PDF. Então, eu consigo ver todos os PDFs que foram anexados, né, que foram inseridos aos drives. No caso, não teve nenhum do nosso. E assim funciona para várias extensões. Então, você tem diversas opções que você pode escolher. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Tipo de visualização. Aqui, visibilidade compartilhado externamente. Então, aqui eu consigo ver todos os documentos que hoje estão compartilhados externamente, tá bom? Aqui são todos os documentos que estão compartilhados externamente. Tá, Hugo, entendi que eu consigo ver tudo que está acontecendo dentro do meu ambiente. É só para isso que serve? Não. Dentro da ferramenta de investigação, nós podemos exportar essa planilha, tá, em formato de planilhas, onde você consegue ter esses dados de uma maneira mais fáceis, tá? A gente pode criar uma regra de atividade. Então, por exemplo, caso eu quero que se acontecer de um novo documento ser compartilhado externo, automaticamente vai selecionar o trigger que vai tomar uma certa ação. Criar um gráfico personalizado, que aí sim é aquela versão do Enterprise Standard e Enterprise Plus, que vai formar de uma forma gráfica que a gente vai ver na central de segurança um pouco mais para frente, tá? Ou se não, a gente consegue alterar, nós conseguimos forçar que seja alterada essa informação.
Por exemplo, vamos supor que esse site em específico aqui, eu não quero mais que seja compartilhado externamente. Eu posso dar um check aqui nesse checkbox e a opção ações aqui vai me habilitar. Dentro dessas opções ações, eu posso adicionar um usuário a ter permissão nesse documento, alterar o proprietário, desativar download e impressão, permissão do arquivo ou remover usuário. Então, por exemplo, vamos adicionar um usuário. Então, qual que é o motivo? Auditoria. Qual vai ser o usuário adicionado? hugo@demo.knetwork.com.br. Qual vai ser a sua role? Ele vai conseguir gerenciar o documento. Então, só para confirmar, depois ele pede para adicionar. Espera aí, que tem que estar até com o acento correto. Fiz isso daqui, no momento que eu dou adicionar usuário, agora eu me coloquei nesse documento. Eu consigo ter acesso a esse documento. Ah, Hugo, eu não quero ter acesso ao documento, eu quero tirar o compartilhado externo. Permissões do arquivo. Dentro de permissões do arquivo, vai aparecer uma tela de permissões, onde vai aparecer as pessoas que têm acesso a esse arquivo, e aí eu posso ver aqui, alterar, ó, remover acesso, ou remover acesso, editar. Dentro dessa informação, existem diversas informações, tá bom? Então, por exemplo, pessoas que têm acesso, e todas as alterações vão para essa parte de alterações pendentes. Então, vamos supor aqui, ó, arquivo, eu vou tirar o Felipe, tá? Eu vou remover o acesso dele. No momento que eu faço isso, automaticamente ele vem aqui para alterações pendentes. Porque se eu fizer mais documentos, aí vai como se fosse um local onde você vai checar todas as alterações que, se você fez, estão corretas ou não. Ah, é só isso que eu preciso? Tá, então eu dou um salvar aqui. Qual que é o motivo que eu vou tirar o Felipe? Auditoria. Acabo de retirar a visibilidade dele. Isso eu posso fazer para todos os arquivos. Selecionar todas as pesquisas, vir aqui, ó, permissões de arquivo de auditoria. Vai para a mesma página, onde vai aparecer todos os documentos, tá? E assim eu posso automaticamente, olha, links. Olha, esse site aqui está como leitor de site publicado. Olha, configurações de link. Não, eu quero que o link seja restrito, tá? Olha, esse site aqui, eu quero que as pessoas também seja restrito. E esse site aqui, mesma coisa, ninguém consegue ver. Restrito. Acabo de fazer 3 alterações, tá? Aí, automaticamente, se eu quiser, eu dou um salvar, se não, outra coisa. Arquivos, a mesma coisa. Todos os arquivos que eu selecionei estão aqui. Eu posso clicar para mostrar todos os arquivos, selecionar todos de uma vez, tá? Clicar em ações e fazer o quê? Remover usuários, definir acesso, desativar o download, impressão e cópia. Então, você consegue retirar acesso ou adicionar pessoas, então você consegue ter um certo permissionamento como superadministrador do painel, tá bom? Vamos cancelar para a gente não mexer no acesso do pessoal, tá? Bom, falamos da parte de investigação. Uma das partes que é mais importante dentro da parte de investigação e auditoria, que esse também é um recurso só na Enterprise Plus, não é nem na Enterprise Standard, tá? É a parte do eventos de registro de Gmail, onde com essa opção eu consigo traquear as informações. Só um momento, pessoal. Nessa parte de eventos de registro de e-mail, eu consigo traquear os e-mails que estão trafegando dentro do ambiente. Não de uma maneira não de uma maneira tão macro, onde aqui com essa opção eu consigo literalmente ver o e-mail mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, esses foram os últimos e-mails que trafegaram dentro do nosso ambiente aqui, tá? Então, qual foi a data que trafegou, qual que é o código da mensagem, o assunto, o evento, se foi uma recepção, se foi enviado, se foi aberto ou deletado, tá?
de quem para quem, tá? Quem que é o proprietário da mensagem, o domínio que enviou a mensagem, se tinha algum hash em anexo, o IP que foi mandado. Então, tem diversas informações. A origem, se foi algo externo ou interno, se tem algum tipo de spam dentro, se já passou por uma visualização do Google, tá bom? E aí, por exemplo, quero entender o que aconteceu nesse aqui, alerta regra de relatório. Ao clicar, vai me passar informações sobre o e-mail. Então, no caso, o código da mensagem, como a gente viu, informações básicas, e o cabeçalho da mensagem, caso você tenha intenção de entender o cabeçalho ou fazer alguma análise do cabeçalho. E também, como eu falei para vocês, dentro dessa investigação do Gmail, eu consigo ver o que está acontecendo no Gmail. Então, se eu clicar aqui em mensagem, vai pedir para eu explicar o porquê que eu quero ver esse e-mail, né? Porque vai ficar registrado que eu estou vendo o e-mail de uma pessoa que não é minha, então, auditoria. E com isso eu consigo ver o que aconteceu, exatamente a mensagem que aconteceu. Olha, então a mensagem foi exatamente essa que foi encaminhada. Provavelmente deve ter sido algum trigger que foi ativado e aí automaticamente foi enviado para a pessoa, tá? Então, basicamente, a gente tem esse acesso, a gente consegue traquear o que está acontecendo. E, não diferente do que aconteceu com o Drive, existe a opção de ações aqui também dentro do eventos de Gmail. Única coisa que aqui é um pouco mais, é um pouco diferente. Onde lá a gente consegue tirar permissão ou colocar permissão, aqui eu consigo excluir a mensagem do usuário, ou restaurar essa mensagem, ou marcar como spam, como phishing, enviar para a quarentena. Então, dependendo da opção que for necessária. Vamos supor que aqui, ó, vamos ver se eu consigo pegar algum que o evento, aqui, ó, evento é excluir. Estes são vários e-mails que estão excluídos, tá bom? Então, ó, esse daqui do Hugo, se eu clicar aqui, ações, restaurar mensagem, vai me pedir por que eu estou restaurando, tá? E ao clicar em restaurar, o e-mail é restaurado na caixa da pessoa. Não vai nenhum aviso para a pessoa que o e-mail foi restaurado ou excluído, não vai nada, tá? Só fica registrado na auditoria do Google Workspace que foi feito essa alteração, mas para o end user, né, para o usuário final, não é mandado nenhum tipo de aviso, tá? Então, essa feature específica aqui, já falando a dúvida do Alan, é para o Enterprise Plus, tá, Alan? Então, essa feature aqui do evento de registro de e-mail é específica para o Enterprise Plus. Para as outras SKUs, existe a opção de você também ter alguma coisa parecida. O Google não ia esquecer as outras SKUs, ao contrário, ele faz tudo de uma maneira com que todos tenham acesso, mas a única coisa que, para as outras SKUs, não é tão esse acesso, não é tão detalhado esse acesso. Que no caso a gente pode vir aqui em pesquisa de registro de e-mail, que isso já está a partir do Business Standard, tá? Onde eu consigo também traquear todos os e-mails que foram trafegados dentro do meu ambiente. Única coisa que não com informações tão micro quanto a outra opção, tá? Onde aqui, por exemplo, eu consigo também acessar o e-mail, mas não vou conseguir ler o que está acontecendo, tá? O que vai acontecer é que eu vou entender que só se já foi entregue, para quem foi entregue e aonde que está essa mensagem. Então, por exemplo, foi entregue e até agora, ó, e-mail enviado e recebido. Caso estivesse sido excluído, aí teria um barra aqui e excluído, tá? Então, existe a opção de você conseguir traquear um e-mail, porém não de uma forma tão efetiva quanto a outra, tá bom? Bom, falamos um pouco sobre relatórios e um pouco sobre auditoria, tá? Agora vamos falar um pouco sobre as regras. As regras que são os triggers que a gente comentou um pouco mais cedo. Dentro aqui do painel existem duas maneiras de nós acessarmos essa opção. A primeira é aqui na lateral em regras, ou a segunda mesmo aqui, ó, em relatório, se a gente vir aqui na parte de auditoria, tá? Aí a auditoria que você quiser, no caso vamos falar aqui do Drive, vai aparecer a opção aqui em cima, criar regra. Aqui, ó, criar regra de atividade.
onde que nós vamos fazer exatamente os mesmos passos que nós vamos fazer na outra. A única coisa é que essa opção já vai me abrir direto à parte da criação, enquanto na aba de regras eu consigo visualizar todas as regras que estão dentro do meu ambiente. Então, vamos lá para a parte de regras, onde existem diversas regras já criadas no ambiente, tá? E aí, com isso, a gente vai criar uma regra, um trigger agora para vocês entenderem como que funciona. Quando eu clico aqui em criar regra, aqui na parte superior, eu posso ver se é uma ação do Chrome, uma atividade ou uma proteção de dados. Esse confiável é uma possível feature que o Google já está implementando, então aos poucos aí vai ser disponibilizado para a gente conseguir. Então, proteção de dados. Quem participou da nossa última webinar foi o nosso tema. Então, eu posso criar um trigger específico sobre uma DLP. Então, olha, se acontecer alguma coisa, eu também quero que façam esse trigger, além do trigger que já existe dentro da DLP, tá bom? Então, vamos lá, vamos criar uma regra de atividade. Qual que vai ser a regra de atividade? Criar documento. Bom, aqui, como boas práticas, sempre pede para você dar o nome à regra, uma descrição, tá? Qual que vai ser o escopo do domínio inteiro? Então, qual vai ser as condições? Aonde que está esse dado que nós vamos fazer esse trigger, tá? Então, vai ser dentro do eventos de registro de drive. O que que ele vai procurar? Um evento, qual que é? Criar. Então, ele vai procurar tudo que for criar alguma coisa, tá? Ele vai me dar um insight gráfico do que foi criado nos últimos 24 horas ou dentro de uma hora, tá? Então, eu posso escolher isso. Isso é um insight gráfico só para você entender o que está acontecendo, tá? Vamos deixar aqui no intervalo de 24 horas. Então, aqui, por exemplo, deixa eu só carregar. Aqui, ó. Mostra que, por exemplo, hoje é dia 9? Não, isso, hoje é dia 9. Aqui, ó, foi já criado 4 arquivos dentro do nosso ambiente demo, tá? O que que vai fazer? A cada 24 horas, ele vai ter uma contagem. Então, por exemplo, eu quero que tenha uma contagem a cada 24 horas ou a cada 1 hora. Você pode optar em como que vai ser esse trigger. Olha, eu quero que você me fale a cada 24 horas se a contagem for maior que 10. Então, ele vai fazer uma varredura dentro do seu ambiente e vai mandar um e-mail para mim, no caso aqui, a ação que a gente vai colocar no próximo, né? Se criar mais de 10 documentos, ele vai me mandar um e-mail. Ah, não, eu não quero 10, eu quero 1. Então, o limite é, olha, a cada 24 horas criou mais de um documento, automaticamente vai mandar um e-mail. Ah, não, eu quero o limite de cada 1 hora. Então, ele vai mostrar o insight gráfico e a contagem. Isso serve, eu estou fazendo esse exemplo como criar, mas eu poderia dar um anterior aqui, e evento, e clicar em excluir. Pronto. Então aqui, olha só que legal. Eu vou ter um insight gráfico de documentos excluídos, tá? Então, por exemplo, dia 5 houveram 2 exclusões, dia 4 não houve nenhuma exclusão, dia 3, houveram mais 4 exclusões. Então, eu vou fazer para cá, vai ter uma checagem de cada um em 1 hora. Se for maior que uma repetição, uma exclusão, ele vai me trazer uma ação, tá? O que vai ser a ação? Isso vai me trazer um alerta de nível alto e enviar para a central de alertas. Eu quero que avise todos os superadministradores e também avise hugo@knetwork.com.br. Ao fazer isso, eu estou adicionando uma pessoa aqui, tá? No caso, eu não adicionei porque é o meu domínio, é fora do domínio, então vamos deixar aqui por fora. Mas vamos deixar aqui para adicionar para mandar um e-mail para todos os superadministradores, tá? Vai pedir para revisar a regra, se tudo está de acordo ou conforme, e como que você já quer colocar essa regra. Se você quer colocar ela como inativa, quando você clicar no botão criar, ela vai estar inativa, então ela não vai estar funcionando. Monitoramento, o sistema está coletando ainda esse registro, mas a regra ainda não está aplicada, então ele só está lá para coletar informações, mas ainda não está mandando os e-mails da forma correta. Ou ativa, o sistema já está coletando as informações e já está criando essas regras, tá bom? Então vamos deixar já ativo aqui, só para a gente criar do jeito bonitinho e criar uma regra. Então, toda vez, olha, eu só errei aqui no nome, que depois a gente alterou e virou excluir, né?
Mas, basicamente, toda vez que houver uma exclusão de um arquivo dentro do Google Drive, automaticamente, tá, vai ser encaminhado um e-mail para o superadministrador falando, olha, a pessoa X tentou excluir um documento, tá? Então, é um jeito de você conseguir traquear essas informações, de deixar que ela saia, que ela não saia, ou que, se sair, acontecer alguma coisa, você tenha um controle sobre as informações, tá bom? Isso você pode fazer, por exemplo, para alterações de visibilidade. Por exemplo, aqui, ó, deixa a gente clicar aqui. Aqui, ó, editar regra. Alteração de visibilidade. Evento dentro do Google Drive, visibilidade, compartilhado externamente. Então, no momento que... Aí, vamos só dar um pesquisar aqui. Beleza. Espera aí que eu acho que bugou aqui. Deu uma bugadinha aqui na regra. Vamos refazer uma nova regra. Evento, não. Visibilidade, compartilhado. Pessoal, essa daqui não está querendo pegar. Vamos tentar uma outra. A da visibilidade, por algum motivo, está com algum bug, pessoal, mas eu posso trazer informação para vocês quando isso voltar ao normal, mas basicamente vocês também conseguiriam criar triggers de quando um documento for alterado a visibilidade, tá? Depois eu dou uma olhada certinho o que aconteceu e por que está assim. Mas basicamente você consegue criar também esses tipos de trigger, tá? Continuando, já falamos um pouco sobre relatório, sobre auditoria, tudo certinho, tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a central de segurança. A central de segurança, que eu havia dito para vocês que é uma feature específica para Enterprise, tá? A gente consegue acessá-la na parte de segurança, central de segurança. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a integridade de segurança. A integridade de segurança é aquilo que a gente comentou, de que ele faz constantemente um check-up de como está seu ambiente. E aqui ele vai falando como está seu ambiente, se ele está de uma maneira boa ou de uma maneira negativa, vamos dizer assim. E aí, por exemplo, aqui, ó, política de compartilhamento de agenda. Ó, desativada para toda a organização, então ninguém pode compartilhar a agenda. Tá, então está seguro. Olha aqui em cima, acesso offline à agenda da web. Olha, está ativada para uma unidade organizacional. Então, uma unidade organizacional pode acessar a agenda de forma offline. E aqui em recomendação ele até dá um insight sobre isso. Para reduzir o risco de vazamento de dados em computadores públicos ou compartilhados, você pode restringir o acesso offline por uma unidade organizacional ou desativá-lo para todo o domínio. Essa parte de integridade de segurança, ela vai muito do entendimento sobre o ambiente com a empresa. Porque, às vezes, por exemplo, o Google entende que não é para ter nenhum tipo de acesso offline, mas a empresa necessita disso. Então, não quer dizer que o fato da opção aqui estar segura ou estar necessitando de alguma visão um pouco mais em cima da feature esteja certo ou errado. Ao contrário, tá? A questão de segurança, quando a gente trata, tem que tratar de maneira específica, tá? Bom, continuando aí, vamos na parte de painel de controle. Lembra que eu falei para vocês que a gente consegue criar gráficos específicos sobre diversos tipos de informações? Cara, olha o tanto de gráfico que a gente já criou aqui em vários outros treinamentos, tá? E a gente pode ir adicionando cada vez mais gráficos. Então, vamos dar um exemplo bem simples aqui.
Vamos voltar aqui para a parte de auditoria, tá? Opa, perdão. Auditoria de Drive. E aí eu quero fazer um caso de auditoria do mesmo jeito, de documentos excluídos. Então, adicionar condição, evento é excluir. Então, pesquisar, só para a gente mostrar que tem os dados, tá? Então, todos os arquivos aqui que foram excluídos recentemente, tá? Então, aqui, ó, criar regra de atividade. Eu posso criar a regra direto, igual a gente tinha comentado, ou senão eu posso criar gráfico personalizado, que é o que vai para a central de alerta. Criando aqui, qual que é a descrição básica? Então, seria gráfico de exclusão. Título do gráfico, exclusão de documentos Drive. Salvar no painel. Bom, visivelmente aqui não mudou nada, tá? O que mudou foi na parte aqui de segurança. Quando a gente vai aqui em painel de controle, tá? A gente tem essa opçãozinha aqui em cima na lateral, personalizar painel, tá? E aí, aqui já foi incluso automaticamente, exclusão de documento. Mas, caso não venha aqui direto, ele vai ficar aqui na lateral, tá? Então, teoricamente, você clicaria aqui, estaria aqui o gráfico que a gente acabou de criar, só clicar e arrastar, tá? Então, isso daqui é uma feature muito boa para as pessoas que têm Enterprise, tá? Porque você consegue trazer informações gráficas sobre o seu painel na parte de investigação. Então, por exemplo, quantos usuários estão excluindo arquivos, criando arquivos, compartilhando arquivos de forma externa. Então, você consegue criar diversos tipos de gráficos e aqui você consegue ver de uma maneira mais fácil. Caso você queira assim, estou vendo que tem bastante documentos aqui que estão sendo excluídos. Eu tenho que voltar lá? Não, é só clicar aqui em investigar, que automaticamente você volta para o caso em questão. Então aqui, ó, ele já vai voltar e já vai até pesquisar a informação. Isso acontece com toda a parte da central de segurança, tá? Como, por exemplo, vamos ver um outro aqui, ó. Aqui, ó, compartilhamentos. Aqui, ó que legal como que aparece. Os documentos e se está compartilhado interno, externo. Então, você consegue ter bastante insights gráficos sobre como está o ambiente no momento, tá? Só um momento, pessoal. Bom, desculpa, voltei. Pessoas, desculpa meu afobamento hoje, desculpa, tá? Mas era isso que eu queria passar para vocês hoje, essa parte de dashboards, tá? Essa parte de investigação, relatório, central de segurança, tá bom? Agora vamos para as dúvidas. Eu vi que surgiu algumas, eu só consegui responder uma até o momento. Ellen, então você consegue me ajudar aí? Claro, com certeza. Aqui pelo chat, Hugo, a gente teve a primeira pergunta do Ricardo Fonseca, se é possível usar um banco de dados externos no Google Data Studio. Essa seria a primeira pergunta. Tá. Desculpa, qual que é a pergunta? Eu estava até procurando. Se é possível utilizar um banco de dados externo no Data Studio. Tá, vamos por partes, tá, Ricardo? Primeiro, hoje em dia não é mais o Data Studio. O Google teve uma alteração, hoje em dia é o Looker Studio, tá? Google Looker Studio. Então, existe tanto a parte que virou, que ainda existe o Data Studio, mas eles estão nessa migração para Looker, tá bom? Em segundo ponto, você consegue utilizar bancos de dados externos dentro do Looker, sim, tá? A única coisa que tem que você fazer algumas conexões, algumas coisas do gênero, ou se não, a gente sempre instrui, por questão de velocidade, se você usar, por exemplo, o BigQuery, que é uma ferramenta também do Google, ele tem uma conectividade muito boa com o Looker Studio, tá?
e a próprio Google orienta utilizar ele se for uma quantidade de arquivos muito alta, de informação muito alta, porque ele tem um alto processamento. Então, com isso, você consegue, cara, dependendo de como você for utilizar a plataforma do Looker Studio, você consegue acelerar muito o seu desenvolvimento de parte de BI, tá bom? Obrigado pela explicação, Hugo. Obrigado, Ricardo. A segunda pergunta a gente teve ali pelo perguntas e respostas, foi uma pergunta do Bruno, onde ele perguntou, na pesquisa de registro de e-mails, temos informações superficiais para análise de spam. O suporte Google também não fornece informações além das já obtidas. Como esclarecer os reais motivos de um bloqueio de e-mail? Bruno, é um pouco complexo assim, esse problema de bloqueio de e-mail, tá? Porque realmente a parte quando a gente vem aqui na parte de relatórios, aqui na pesquisa de registro de e-mail, é bem simplificado as informações. Eu não tenho nenhum exemplo aqui muito claro para te mostrar, porque é um ambiente demo, mas normalmente as informações já estão linkadas com um link do suporte do Google falando, olha, o erro é, por exemplo, vou dar o exemplo, 550.1.1, que se eu não estiver enganado é sobre SMTP. Mas basicamente é essa informação que a gente tem. Caso você queira disponibilizar de maior informação, aí sim você pode procurar uma partner, né, no caso nós, para que nós tentamos entrar em contato com o Google para tentar esclarecer melhor o que está acontecendo, tá? Mas do painel é bem limitado mesmo as informações. Certo, vamos ver a próxima pergunta aqui. A gente teve uma pergunta pelo chat na sequência, que foi uma pergunta do Eduardo Diniz. É possível rastrear um usuário externo e remover as permissões dele de todos os arquivos encontrados? O que você pode fazer é assim, existe uma diferença muito grande, tá? Entre usuário, arquivo que está sendo compartilhado externamente e quando o arquivo está sendo compartilhado com um e-mail externo, tá? Quando ele está sendo compartilhado com um e-mail externo, a gente pode tentar localizar, eu posso até depois, se você quiser, eu faço o teste e te encaminho, mas aí eu deixo mais claro para você sobre isso, tá? Mas eu acho que existe essa possibilidade sim. Depois, se você quiser deixar seu e-mail aí, eu faço o teste e qualquer coisa eu te encaminho, não tem problema algum, tá? Eu só não consigo te trazer aqui agora essa resposta, porque realmente eu tenho que realizar alguns testes. A gente teve a pergunta do Alan, que você já respondeu, né, em relação qual licença precisa ter para o evento de registro do Gmail, apenas no Enterprise Plus. E na sequência aqui das perguntas, a gente teve uma pergunta do Dionis Fernando. Na ferramenta de investigação, ou até mesmo através do Google Vault, nas opções casos, é possível investigar eventos relacionados ao Google Fotos? Deixa eu até dar uma olhada aqui, porque eu nunca cheguei a ter essa demanda específica, mas Google Fotos, não tem como, tá? Desculpa, eu estava até olhando aqui, não tem como a gente fazer algum tipo de pesquisa no Google Fotos. Jones, então, sobre a sua pergunta ali, não é possível investigar, mesmo com a ferramenta de investigação ou através do Google Vault, alguma investigação relacionada ao Fotos, tá? A gente teve uma pergunta do Rodrigo, Jones já respondeu ali. Rodrigo, eu vou ler a sua pergunta ali do Perguntas e Respostas e já passo aqui para o do chat também. Rodrigo mandou aqui no nosso Perguntas e Respostas. Eu preciso realizar uma pesquisa sobre usuários que não acessam o Workspace por X dias. Qual seria a melhor via, o melhor caminho para isso? Essa parte de pesquisas que você quer fazer que se não acessa há muitos dias, o melhor jeito é você entrar dentro do painel admin e na parte de diretórios, usuários, fazer o download de todos os usuários, tá? E lá existe um dos campos qual foi o último login desse usuário. Você consegue fazer essa exportação tanto dessa maneira,
ou se não, na parte de investigação, auditoria de usuário, tá? Dentro na parte de auditoria de usuário, você consegue ter algumas informações também, tá? Então, lá na parte de relatórios, auditoria, você consegue ter isso. Eu estou até aqui aberto nesse momento, deixa eu até ver aqui, ó, se eu consigo... Tipo de login... Aqui, ó, datas. Então, você consegue colocar aqui, ó, qual foi o último login do usuário. Então, por exemplo, você vem aqui em atributos e coloca aqui, ó, o tipo de usuário é, aí, tipo de login. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, pessoal, peraí. Tá. Então, aqui você consegue ver, por exemplo, os eventos de usuário, qual é, e o login efetuado do usuário, tá? Ou se não, você consegue, por exemplo, pegar quando foi a última vez que o usuário foi suspenso, ou verificação de login, você tem diversas informações aqui, tá? Mas, basicamente, é nessa parte de investigação você também consegue ter. Legal, obrigado, Hugo. Uma outra pergunta que o Rodrigo fez aqui nas nossas perguntas e respostas é se ele consegue visualizar o ambiente Workspace via LDAPs. Se você consegue utilizar o ambiente utilizando, entrar dentro do ambiente Google Workspace na parte de admin, é isso, Rodrigo? Você consegue fazer, dependendo da configuração, sim, tá? Porque, assim, o LDAP que você vai fazer, você tem que ver se, provavelmente é o GCDS utilizando os usuários para replicar dentro do Google, correto? Se for isso, o seu usuário do seu AD vai ser o mesmo que você estiver utilizando dentro do ambiente. Você consegue sincronizar algumas políticas também, né, Hugo, como Exato, a GPOs também. a GPOs, suspensão, criação de usuários, renomear usuário, troca Exato, de senha, consegue ter o exato. gerenciamento. Certo, o Rodrigo já nos agradeceu ali. A gente tem uma pergunta do Anderson Pedrosa sobre a alteração de visibilidade do arquivo através das ferramentas de investigação está disponível na versão Standard ou apenas na Enterprise? Anderson, agora eu vou ser muito sincero contigo, você me pegou, rapaz, porque eu vou até dar uma olhada aqui nessa parte, mas se eu não estiver enganado, essa parte de auditoria de drive é a partir do standard, do business standard, tá? Mas eu posso te mandar informação assim que possível. A gente confirma aqui, Anderson, e passa para você essa informação. Um outro questionamento que a gente teve aqui foi do Davidson Fernandes. Ele possui uma conta G Suite, ele não tem acesso à central de segurança, e seria possível adicionar somente essa opção na conta. Perdão, como que foi, Elton? O Davidson Fernandes, ele já possui uma conta que ainda é G Suite, ainda não está no Workspace. Ele não tem acesso à central de segurança, provavelmente pela versão, né? E se é possível adicionar somente essa opção na conta. Da central de segurança, no caso? Isso. Não, Davison, isso é uma coisa que o Google tem muito forte nas suas raízes, tá? Que eles não adicionam features específicas apenas para usuários em questões. Então, por exemplo, a SKU tem todas essas features, não tem como a gente exclusivamente adicionar um recurso em específico, tá? Você tem que ter a suite, né, SKU em si em específica. E também deixando bastante claro uma coisa que às vezes até o pessoal me pergunta, se eu coloco a SKU, por exemplo, em uma pessoa e o resto do ambiente está em outra, algumas features também não funcionam, porque, por exemplo, se eu vou fazer um registro de auditoria de Gmail numa pessoa que não tem o Enterprise Plus, não existe essa possibilidade. Todos têm que estar dentro da mesma SKU. Isso. O seu caso, Davidson, seria realmente adequar o seu plano para uma SKU do Workspace que possua essa funcionalidade. A gente teve a pergunta aqui do Luiz Cruz.
Relatórios com foco no Google Chat, como, por exemplo, interação em posts, etc., algo relacionado, ou saberia se existe uma previsão de inclusão? Existe, Pode falar. Existem alguns relatórios específicos para Google Chat, tá? Mas, sendo bem sincero para você, é o básico que tem, perdão, relatórios, tá? É o básico que tem. Essa questão, quando a gente faz se existe uma previsão sobre alguma inserção, sobre alguma SKU em específica, é um pouco complicado, porque até nós que somos partners não temos acesso a essas informações tão claramente, tá? Então, assim, o que nós podemos fazer é pegar a informação e passar para nossos contatos internos e falar, olha, existem pessoas que estão interessadas sobre isso. Existe talvez uma possibilidade de, numa próxima update, se isso está sendo cogitado a ser inserido ou não, tá? Show. Uma pergunta. Obrigado, Luiz. Uma pergunta aqui do Alan. Eu consigo ter uma visão geral da quantidade e quais arquivos compartilhados externamente dentro do GWS, ou ele só traz a quantidade de determinado período, exemplo, 7 dias, 30 dias? Exato, Alan, isso é uma coisa que realmente acontece, tá? De você tem a informação daquele exato momento que você pesquisa, tá? Então, por exemplo, pode acontecer de um documento estar compartilhado externamente se eu procurar na data de ontem, colocando como target a data de ontem, e hoje ele não está compartilhado como externamente mais porque a pessoa alterou, tá? Mas o registro em si fica dentro do painel. Então, assim, pode ser com que o arquivo em si pode ter alterado a visualização, mas o registro consta, por exemplo, o registro de alteração de visualização, tá? Então, dependendo da situação, você consegue traquear que a pessoa abriu num momento e fechou e alterou em outro, coisa do gênero, tá? E temos também uma pergunta aqui do Jones, que é bem interessante. Se existe alguma forma de auditoria na qual possamos entrar, entre aspas, né, na conta do usuário, ou ter um acesso aos dados com a visão do usuário. Volta e meia, eles têm essas situações, né, que vem a ser necessário fazer esse tipo de interação. Jones, o Google ele é muito forte, ele tem muitas saídas na questão de LGPD. Então, assim, eles têm o pensamento de que o administrador tem que fazer toda a parte de administração sem entrar na conta do usuário. O entrar na conta do usuário é em último caso, e assim, quando o administrador ainda ele mesmo altera a senha do usuário em si, pelo próprio painel administrativo, tá? Porque o Google em si, por ser muito parceiro dessa parte de LGPD, não tem nenhum registro de senha, por exemplo, dentro do painel não tem onde você vê a senha dos usuários, ou os e-mails dos usuários, então são features específicas, como, por exemplo, a Enterprise Plus, que eu consigo ver o e-mail, ou se não, na Business Plus, que eu consigo utilizar o Vault. Mas mesmo assim, utilizando essas ferramentas, é necessário ainda deixar uma mensagem, um relato falando do porquê você está fazendo isso. Porque, querendo ou não, você está quebrando um compliance de LGPD em algumas situações. Então, aí, até mesmo o Google tem bastante raiz sobre isso. Eu entendo claramente sobre isso, porque às vezes você precisa entrar dentro do e-mail de um colaborador para ver se a pessoa realmente recebeu o e-mail, respondeu o e-mail, se deletou o e-mail ou qualquer coisa do gênero, tá? Prevendo isso para você não ter que fazer essas ações tão invasivas na conta do usuário, foi por isso que eles desenvolveram essas features que estão em planos selecionados, né? No caso, o Business Plus e o Enterprise Plus, a partir do Business Plus para o Vault e Enterprise Plus no registro de Gmail, para que você consiga ter essa autonomia. Mas fora isso, você não consegue fazer nenhum acesso direto ao usuário. Certo. E eu acho que a gente acabou de receber mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta do Alan. Eu consigo obter a informação da quantidade total de arquivos que estão com esse compartilhamento em tempo real, no momento da pesquisa, e não um log de alteração? Você tem que fazer diversos tipos de pesquisa, tá? Então é um pouco complexo, você tem que utilizar vários tipos de maneiras de pesquisa, tá?
Só quem está perguntando do Ice Contact não é nativo do Meet, tá? Eu utilizo de maneira própria. Mas, enfim, você consegue fazer algumas informações assim. O que você pode fazer é utilizar o tempo. Por exemplo, olha, estou fazendo a pesquisa a partir do dia de hoje, todos os arquivos que estão compartilhados externamente. Então, você não vai pegar as informações de ontem para trás, você vai pegar a informação a partir de hoje, do horário que você está utilizando para frente. Entendeu? Então, você consegue pegar as informações um pouco mais reais, vamos dizer assim. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Ou se caso eu tenha pulado alguma aqui, até te peço desculpas, Rodrigues, eu vi que você tinha perguntado ali no chat sobre o iContact, e você mandou aqui no Perguntas, acabou passando. Pelo que eu estou verificando aqui, opa, chegou uma pergunta agora do Tiago. Por quanto tempo os registros ficam armazenados? E qual é o tempo de vida dos logs? 6 meses. Todos os registros ficam armazenados por 6 meses, tá, Thiago? Então, por exemplo, o que aconteceu há 6 meses e um dia atrás já não mostra mais no registro de auditoria, qualquer tipo de registro, tá? O que acontece a partir do plano Enterprise, você pode exportar esses logs para o BigQuery. Então, de tempos em tempos, você consegue fazer essa exportação. E aí, com isso, você consegue armazenar o log por tempo que você armazenar dentro do BigQuery. Mas, nativamente, o Google só armazena por 6 meses. As consultas do Vault, Thiago, depende da regra que você criou, tá? Se você criou as regras que, por exemplo, os arquivos, e-mails vão ficar por 5 anos, ele vai ficar por 5 anos. E assim, se você falando para outros tipos de regra, tá? Agora, se você está falando da auditoria de Vault, é a mesma coisa. A auditoria de Vault é 6 meses. Só dar uma conferida, ou se temos mais alguma pergunta, mas eu acho que essa pergunta do Thiago foi a última recebida aqui no Perguntas e Respostas, e nosso chat também. Pessoal, para a gente se manter aqui dentro do nosso horário, eu vou só compartilhar a tela novamente com vocês para passar algumas informações. Hugo, tem mais alguma coisa que você precisa passar? Tudo tranquilo? Não, do meu lado tá tudo bem. Só queria agradecer a todo mundo que está aí. Muito obrigado por participarem mais uma vez, tá? Espero encontrar vocês em próximos webinars, se Deus quiser aí. E que, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Qualquer coisa, estamos aí para ajudar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Para a gente finalizar aqui, pessoal, gostaria de convidar vocês para estarem conhecendo, né, o nosso processo aqui, nossa jornada de produtividade e segurança. Vocês podem estar escaneando o nosso QR Code para entender como funciona o nosso processo. Nossa ideia aqui dessa jornada é trabalhar isso junto com o cliente, entender o cenário do cliente, as necessidades, features que você possa estar utilizando dentro do Workspace, se você já é um cliente Workspace ou não, ou pretende ser um cliente Google com Workspace, então vocês podem estar acessando através do nosso QR Code. Aqui nos QR Codes temos os próximos eventos online que a gente vai estar executando aqui do Workspace na prática e também a parte de Desvendando o Google Cloud. Hoje a gente passou aqui pelo 4º evento, né, de painel de investigação. Teremos ainda mais um evento de produtividade e um evento de endpoint no Windows. Na parte de GCP com o Google Cloud, nós vamos ter o evento de FinOps e depois teremos eventos de backup DR e também das esteiras de CI e CD. Vocês podem estar acessando aqui, esse conteúdo está disponível no nosso site também. Eventos que já passaram, vocês podem estar acessando dentro do canal da QI no YouTube. A Maria já tinha passado o link aqui, eu vou repassar para vocês novamente, caso alguém não tenha visualizado ele. Esse link aqui, vocês podem assistir os eventos anteriores. Gostaria de agradecer vocês também, pessoal, pelo tempo, a disponibilidade de todo mundo. A gente espera que tenha sido bem proveitoso para vocês. Como o Hugo falou, a gente segue à disposição. Qualquer necessidade, podem entrar em contato, podem enviar uma mensagem
pelo chat, quem utiliza um Gmail ou já utiliza um Workspace, podem estar me passando um e-mail nesse e-mail que eu passei para vocês agora aqui no chat. A gente vai estar fazendo o possível para atendê-los da melhor forma possível e colocar vocês dentro do nosso cenário de jornada de produtividade e segurança. Obrigado a todos e uma boa tarde, pessoal. Obrigada, parabéns aí. Obrigado, Tchau, tchau. Maria.